Então, na última aula nós vimos a chegada dos portugueses aqui no Brasil e um pouco da história antecedente que Portugal, tendo a visão, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, tendo a visão de Nosso Senhor, que Portugal levaria a fé a gentes estranhas, ou seja, a África, a Ásia, o Brasil, a América, e assim levar a fé de Nosso Senhor. Então, podemos pensar que o papel de Portugal é levar Nosso Senhor. Existe um artigo muito interessante que uma cruz basta para dizer ao mundo quem é Portugal. Porque Portugal ele vai evangelizar a Nosso Senhor, vai levar a Nosso Senhor ao mundo. Chamada Terras de Santa Maria, e sempre nos descobrimentos, como vimos, tinha a cruz da Ordem de Cristo, que era a ordem que era responsável por todas as navegações, com a escola de Sagres, com o infante Dom Henrique, o convento de Cristo em Tomar, que era o convento da Ordem de Cristo. Tudo isso eles eram responsáveis por toda essa epopeia das navegações de Portugal. E Portugal aqui leva a dianteira. Ele termina o continente e tem o mar diante, ele que vai levar a fé de Nosso Senhor. E nessa aula vamos ver o estabelecimento da igreja aqui no Brasil. Porque tivemos a primeira missa, nossa terra foi batizada, podemos até fazer uma analogia, tem o batismo, mas o batismo numa pessoa, ela precisa ter o desenvolvimento da graça. É uma sementinha que o padre coloca ali, Nosso Senhor coloca na alma de uma pessoa. Mas essa semente deve desenvolver-se. Então, assim também foi no nosso Brasil. Foi colocada a semente, foi batizada com a cruz, com o sangue de Nosso Senhor, com a primeira missa, com o chantamento, como vai dizer Pero Vaz de Caminha, da cruz em nosso território. Foi plantada a cruz ali, e ela precisa desenvolver agora. A evangelização que vai começar. E vamos ver que hoje eu vou demorar um pouquinho na Companhia de Jesus, mas também vou falar das primeiras paróquias aqui em nosso território. Antes da chegada dos jesuítas, entre 1500 e 1521, existia um grupo de 2 ou 3 franciscanos que vieram ao Brasil para evangelizar. Não sabemos os nomes deles, a história calou-se dos nomes, Nosso Senhor sabe, e eles ficaram aqui, nesse tempo do reinado de Dom Manuel Venturoso, entre 1500 e 1521, e foram os primeiros a derramarem seu sangue. Não eram propriamente ditos mártires, mas eles derramaram seu sangue por Nosso Senhor em nossa terra, e assim preparar o terreno para os próximos evangelizadores, porque, como nós sabemos, o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Sempre tem que haver martírios para que a fé desenvolva. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que em nossa terra precisa de martírios, porque nós temos um catolicismo muito água de flor de laranjeira, como no dizer do Cardeal Leme. Nós precisamos ser sacudidos. Quando nós vemos o México, quando passaram pela Guerra Cristera nos anos 20, depois refloresceu a fé no México. Quando vemos a Espanha passar pela Guerra Civil Espanhola no ano 36, a fé refloresceu. Em nosso país houveram mártires, mas necessitamos de mais. E escreveu o Padre Nóbrega o motivo do martírio. Isso é bom para nós meditarmos um pouquinho. Os padres foram mortos por culpa dos mesmos cristãos. Entre esses, muitos causaram escândalo, dando mau exemplos. Isto provocou a revolta dos silvícolas, que trucidaram os colonos, e porque os franciscanos eram também de Portugal, foram assassinados. Então, há o mau exemplo dos cristãos. Isso faz com que os maus comecem a crescer e ir contra os cristãos, os mesmos cristãos. Então, o Dom Antônio de Castro Maier, numa carta pastoral dos anos 60, ele vai falar que se o mundo está mal, é culpa dos católicos, porque nós não fazemos penitência e não damos os bons exemplos.
Então essa é muito importante, essa questão do bom exemplo. A gente não percebe, mas tem uma consequência muito grande. E depois depois dos franciscanos, em 1532 vai haver a primeira paróquia no Brasil. E aí vamos pensar, a primeira paróquia foi na Bahia, com certeza. Não. A primeira paróquia do Brasil, ela foi em São Vicente, né, capitania de São Vicente de São Paulo, que foi fundada em 1532, a igreja de Nossa Senhora da Assunção, considerada de direito de fato a primeira paróquia do Brasil, e o pároco Gonçalo Monteiro, que foi pároco de lá até 1544. E quando transferiu para Santos, sendo substituído pelo padre Simão de Lucena, e ali tiveram várias capelas. A capitania de São Vicente é algo muito curioso, porque ali em São Vicente, em São Paulo, em São Bernardo da Borda do Campo, existia uma figura misteriosa chamada de João Ramalho, que não se sabe quando chegou aqui no Brasil, provavelmente antes dos portugueses, assim ditos, deve ter chegado antes de 1500 e ficava aqui. E ele era amigo dos índios. Então eles ajudaram muito os portugueses, os jesuítas, para a evangelização, porque ele já sabia a língua dos índios, já tinha certo respeito dos índios, só que tinha um probleminha com ele. Ele tinha sua esposa em Portugal. E quando chegou aqui, ele se engraçou com uma índia, chamada Índia Bartira, que quase todos os de São Paulo descendem dela. Eles tinham muitos filhos. Então, quando chegaram os jesuítas, eles falaram: você era casado? Vamos ver se tem que sua esposa estar viva. Senão você não pode receber os sacramentos. Ele não recebeu os sacramentos enquanto não souberam se sua esposa estava viva ou não em Portugal. Mandaram cartas, tudo, para saber disso. Mas João Ramalho é uma figura muito interessante, ele ajuda muito os jesuítas. A segunda paróquia no nosso país é 1534, a paróquia em Olinda, Igreja do Salvador, de São Salvador, que é, creio, se eu não me engano, posso estar errado, é a catedral lá de Olinda. E ali também houve a presença de vários sacerdotes, possivelmente egressos das ordens religiosas de Portugal, alguns dos quais não gozavam de boa fama. E Padre Manuel da Nóbrega vai chamar ministros de Satanás. Padre Manuel da Nóbrega era brabo. Não era como hoje em dia, não. Depois, em 1535, Igaraçu, a igreja de São Cosme e São Damião. Em 1535, Porto Seguro. 1536, Itamaracá, e assim vai. Em todo o século aí, vamos começar os jesuítas chegando no Brasil. Com os jesuítas, forma-se a primeira... se vai formar a primeira hierarquia eclesiástica aqui no Brasil, com o Padre Manuel da Nóbrega. E eles vão chegar em 1549 com Tomé de Souza, vão aportar em São Salvador da Bahia. E a tarefa ingente que é a Companhia de Jesus, entre os mais penosos sacrifícios, porque hoje em dia nós não imaginamos. Outro dia eu estava a ler um relato do Rio de Janeiro, que estavam dizendo não havia luz, a primeira iluminação da cidade ocorre no final do século XVIII, ou quando a chegada da família real, e você vê uma cidade sem luz, é tudo escuro. Então, e agora vamos ver como chegam os jesuítas. Não tem nada aqui no Brasil, ou seja, não tem igreja, não tem casa, só tem os índios, só tem selva. Então a tarefa que eles vão desempenhar aqui no nosso país é muito grande, porque eles vão fazer tudo, construir casas, ajudar os índios, os portugueses também, e vai princípios do ensinamento religioso e a educação da mocidade no nosso país. As melhores escolas que havia no Brasil colônia, até o século XVIII, era dos jesuítas. Era onde os meninos eram ensinados. E Teste é o capítulo dos mais sugestivos e dos mais opulentos, que florescem a beleza inacessível dos faustos brasileiros.
E os primeiros jesuítas chega na armada de Tomé de Souza, em 1549, e chega à Baía de Todos os Santos em 29 de março. E eram apenas 6 jesuítas. Poderíamos pensar, deve ter chegado uns 100, assim, tranquilo. Eram 6 jesuítas para todo o Brasil. Podemos pensar que já havia sacerdotes diocesanos por ali, mas eles que vão fazer todo o trabalho. Juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, o padre Leonardo Nunes, o padre Antônio Pires e João de Espicuelta Navarro e os irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jacome, que depois se ordenaram. Esses são os primeiros heróis da nossa pátria. Os primeiros heróis que vão evangelizar todo o nosso Brasil. Eles vão começar a fundar os colégios, as reduções dos índios, e vão começar a dar o catolicismo verdadeiro em nosso país. E uma curiosidade, o padre Leonardo Nunes, ele que vai celebrar a primeira missa em São Paulo. E no domingo 31 de março, Nóbrega celebrou diante de um improvisado cruzeiro uma missa a que assistiu o governador com toda a sua gente, e pouco depois Tomé de Souza escolhia o local apropriado para fundar uma povoação, e os padres começavam a construir uma ermida de taipa, de pilão, de barro. Uma ermida, a primeira igreja foi de barro, coberta de palha, e esta ermida é dedicada a Nossa Senhora da Ajuda. Se eu não me engano, ainda existe lá em São Salvador da Bahia. Que não tardaram os jesuítas a confiá-la aos sacerdotes seculares. Eles doaram essa igreja para os sacerdotes seculares que lá estavam. Eles vão fundar outra igreja numa colina que chamaram de Monte Calvário, para estar mais em contato com os índios. Então, hoje em dia que falam, não, os portugueses, os jesuítas mataram os índios, abandonaram, tiveram desprezo. Aqui vemos que eles quiseram ficar mais próximos dos índios para ajudá-los. Os jesuítas, a tarefa deles era levar a fé de Nosso Senhor. E em 1550 chegaram mais 4 jesuítas, com 7 meninos órfãos para auxiliares da catequese. Então vieram de Portugal os jesuítas, mais alguns meninos para ajudar, porque isso ajuda com os índios também, da mesma idade. E eles fundaram o Colégio dos Meninos de Jesus, lá na Bahia. O primeiro colégio dos jesuítas aqui em terra de Santa Cruz, e depois vão começar a fundar os outros. Em 1553 chegava o terceiro grupo de missionários, de que fazia parte o padre Luiz da Gran e o irmão José de Anchieta. Então, o padre José de Anchieta, ele não chega ordenado, ele não chega padre aqui no Brasil. Ele chega como irmão, ele é mandado para o Brasil, ele tinha problemas na coluna. Vai lá para o Brasil, talvez melhore. Então, ele melhorou. O que ele fez aqui no nosso país não tem outro. Ele é o nosso apóstolo do Brasil. Cada país, cada nação, podemos dizer que Nosso Senhor escolheu um apóstolo. Aquele que vai começar a fé. Temos São Columbano na Alemanha. Temos na Inglaterra um apóstolo, e todos eles vão dar o start da fé nesses países, nessas nações. Santo Agostinho da Cantuária, né? Exatamente, Santo Agostinho, que foi enviado pelo próprio Papa São Gregório Magno, e depois se ordenou e desenvolveu extraordinário apostolado em nosso país. Depois poderíamos fazer uma aula só sobre ele, porque o Padre José de Anchieta é impressionante. É impressionante a vida dele, a vida pessoal dele, vida de virtudes, a vida apostólica dele em nosso país. Ele percorria o Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, de São Paulo até a Bahia. Ele estava de um lado para outro, e antigamente não tinha avião, não. Ou era a pé, ou ele ia de barco. Ele atravessava toda São Paulo até Santos a pé e descalço.
Então imagine descer a Serra de Santos nessas condições. Não tinha que caminho bonito, era na selva. Na selva que ele descia e volta e meia ele estava subindo e descendo aquilo lá, com os índios, com o Padre Manuel da Nóbrega também, sem perder o foco que é Nosso Senhor Jesus Cristo. De vez em quando ele estava na Bahia, ele vai para... Quando Estácio de Sá vai conquistar o Rio de Janeiro dos franceses calvinistas, está lá Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta que vão lá para fundar a cidade. Então é de um valor extraordinário. E como dispunha já de mais pessoal, Padre Manuel da Nóbrega, que foi depois o primeiro provincial da Companhia de Jesus aqui no Brasil, resolve fundar nos campos de Piratininga um seminário ou colégio para índios, no intuito de propagar nos próprios locais os futuros apóstolos da catequese e da civilização brasileira, ou seja, vão fundar o Colégio de São Paulo, que é onde o lugar que está o pátio do colégio. Aquela construção que está lá hoje em dia é uma réplica, não é original, tem nada de original. O colégio, a igreja que foi fundada que foi erguida no século XVII, ela ruiu no final do século XIX e demoliram tudo. Aí ficou assim até a década de 70. Ali era o Palácio do Governo. E na década de 70 foi doado de novo para os jesuítas. E eles construíram uma réplica. E hoje em dia a gente vai lá, é muito bonito por fora, mas você entra naquela igreja, é horrível. Destruíram. Me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui a São Paulo, eu ainda vi dentro da igreja um retábulo original do século XVII. E agora tiraram, não sei onde colocaram. Ali só existe coisas de valiosas. O pedaço do fêmur de Padre José de Anchieta, uma capa dele, e existe uma parede, que descobriram também por acaso da década de 70, quando estava reconstruindo, que é ainda do século XVI, essa parede. Mas o resto é tudo reconstrução dos jesuítas. E sucederam regularmente nas expedições missionárias vindas de Portugal. E alargou-se a ação da companhia. De 1549 até 1604, contam-se 29 expedições de chegada de jesuítas aqui no Brasil. E como vamos ver um pouquinho, ia vir uma grande expedição de 70 jesuítas, na 1570, ou 40, se eu não me engano, 40 jesuítas em 1570, com o padre Inácio de Azevedo, mas eles foram martirizados pelos corsários franceses, em represália do que os portugueses fizeram com eles no Rio de Janeiro. Em 1570 eles foram assaltar esse barco que estava vindo para o Brasil, perto das Ilhas Canárias, porque aí, como vemos, que os barcos portugueses sempre tinham que passar pelas Ilhas Canárias para descer ao Brasil, para fugir das calmarias. E ali os corsários estavam esperando e mataram todos. E Santa Teresa de Ávila, ela viu as almas deles subindo ao céu. Ela estava no conventinho dela lá e viu as almas desses mártires subindo diretamente para o céu. E a festa desses beatos, do Inácio de Azevedo e seus companheiros, é agora no dia 15 de julho. É a festa do nosso beato, que hoje em dia está muito esquecida. Em 1586, os jesuítas brasileiros vão fundar a primeira missão no Paraguai. Então, saem do Brasil para fundar no Paraguai. E a gente tem que falar um pouquinho das reduções jesuítas, porque a gente fala, redução, que palavra é essa? Reduzir aqui, estão reduzidos ali, fazendo o que ali? A redução é uma palavra latina que significa reductio ad civilitatem, redução à civilização. Os índios, como sabemos, estavam crus. Eles não tinham nada de civilização. Não sabiam a língua, então eles aprendiam a língua portuguesa, o latim, aprendiam algo de música, aprendiam a civilização, porque o índio, ele comia na hora. Dava fome, ele ia comer e acabou. Então os jesuítas ensinavam os índios a plantarem.
eles não sabiam cultivar campo. Ele estava ali, a natureza tinha tudo, ele pegava, comia, depois se tivesse que matar um bicho, ele ia lá, matava o bicho, mas eles não sabiam cultivar nada. Então, ficavam muito largados, então tinha que reduzir num local e ali ele ensinava. Então os jesuítas, eles ensinavam a língua portuguesa, o latim, a música, a civilização, a tecer roupas. Uma das histórias mais bonitas é você ler sobre as reduções lá do sul do Brasil, principalmente São Miguel. Era uma fortaleza quase. A igreja no meio, do lado da igreja geralmente tinha colégio, então era a casa dos padres, tinham as salas das oficinas e depois, em frente à igreja, tinha as casinhas dos índios. Todas as casas ali bem organizadas. Depois do outro lado da igreja tinha um cemitério e a casa dos órfãos e das viúvas. Ou seja, as índias que eram viúvas ou os meninos órfãos ficavam numa outra parte, que os padres cuidavam. E os padres não era que tinham uma vida boa ali, não. Eles às vezes eram 1 ou 2 padres e tinham que no início da manhã dar comida aos índios. Se os índios estavam doentes, tinham que ir lá sangrá-los, dar remédio para os índios. Se suscitava alguma querela entre os índios, estava lá o padre que tinha que julgar, ele sentava na frente da igreja e julgava as coisas. Ensinava os meninos nas oficinas, ensinavam a ler, escrever, a fazer instrumentos musicais. Tanto é assim que o padre Antônio Sepp, ele vai escrever que os instrumentos musicais que os índios faziam não tinham nada de diferente dos instrumentos europeus. Eram perfeitos. E esse mesmo padre vai contar que uma vez eles receberam um cálice do Papa Urbano VIII. Eles deram para os índios e os índios copiaram perfeitamente o cálice e não se sabia qual era o original. Então os índios eram muito bons para cópia, não para criar nada. As imagens eles faziam, eles copiavam livros, eles faziam tecido, plantavam coisas. E os índios eram muito agradecidos aos padres, muito. Tanto é assim que quando houve a expulsão dos jesuítas do Brasil ou da América Espanhola, os índios choravam porque eles não queriam sair das reduções. Foi uma guerra terrível, quando o término das reduções. E aí também termina um pouquinho a colonização do Brasil e da América, porque os jesuítas faziam tudo. Nós não vamos adiantar-nos. E essas aldeias, direto ou indiretamente, governadas pelos padres, estabeleceram a transição dos costumes indígenas para a civilização portuguesa. Tinham que passar. E se tinha uma certa inculturação no sentido de que os índios podiam, nas procissões, às vezes, usar sua língua para cantar. O padre José de Anchieta mesmo, ele vai compor autos na língua dos índios. Ou seja, autos que eram feitos nas festas dos santos, mas ele escrevia em tupi, para que os índios fizessem. E a província do Brasil, a sexta que se erigiu da Companhia de Jesus, foi criada no dia 9 de julho de 1553. Aí, então, o Brasil formava uma província à parte da Europa, de Portugal. Ficando como provincial o padre Manuel da Nóbrega. O padre Manuel da Nóbrega ele vai morrer no dia 17 de outubro de 1570. Mas ele chega aqui em 1549 e vai ficar até 1570 fazendo de tudo. Ele trabalhava como nunca. E homem de tão notável na história religiosa como a história política do Brasil. É muito interessante a gente ler as cartas do padre Manuel da Nóbrega. Ali a gente conhece pormenores de como que era o Brasil nessa época, coisas de história, coisas da flora, da fauna, dos costumes dos índios, até saber também das tradições como a de São Tomé aqui no Brasil. E em 1570 foi atacada no alto mar esse grupo de jesuítas que estavam a vir para o Brasil com o padre Inácio de Azevedo. Foi atacado pelo corsário Jacques Sores. Eles mataram todos os jesuítas
que estavam ali jogaram no mar. Eles. Então não sobrou nenhum. Eles estavam a vir para o Brasil com uma imagem de Nossa Senhora, que foi dada pelo Papa São Pio V. Então, não sei se salvou essa imagem, mas tanto era assim que os padres estavam no mar já, eles levantavam a imagem de Nossa Senhora. Tem pinturas muito interessantes sobre isso. E assim começam os jesuítas a evangelizar nosso país. Porém, aqui ainda não existia bispo. Isso é um problema. O clero sozinho não pode fazer nada. O clero sempre tem que ter o bispo. Porque o bispo, ele é a cabeça, ele tem as graças de Estado, tem a plenitude do sacerdócio, ele que vai dirimir muitas questões, ele também tem o poder de jurisdição, e o bispo também vai poder ordenar outros padres e também crismar, porque um padre só não pode crismar. Então vai chegar as primeiras paróquias e o primeiro bispo que vai vir para o Brasil é Dom Pedro Fernandes, apelidado de Sardinha, mas é um apelido dele. O nome dele é Pedro Fernandes. E era um homem muito culto, versado em teologia, em direito canônico, em direito civil. Ele não era pouca coisa. Ele havia sido vigário-geral em Goa, delegado apostólico também em Goa, e ele vai nascer em 1496, em Setúbal, ou Évora, e filho de Diogo Fernandes e de Lourença Fernandes. E matriculou-se na Universidade de Paris. Ele estuda na Universidade de Paris, a Sorbonne, e era doutor em cânones pela Universidade de Coimbra. E Padre Nóbrega, em cartas ao provincial, externou a impressão desagradável que lhe causara os padres seculares que aqui estavam. Vamos ver daqui a pouco que o Brasil ele estava, nessa época, sujeito à diocese de Funchal, na Ilha da Madeira. Era a diocese mais próxima. Mais próxima, está lá no Atlântico. Imagine se um padre tivesse um problema. E até o bispo. O bispo de Funchal nunca veio ao Brasil, por exemplo. Ele estava na sua diocese, mas nunca veio. Então, os problemas que haviam aqui. Quando chegou o Padre Nóbrega, viram os seculares, às vezes, com uma boa reputação. E o que ele vai fazer? Não tem um bispo? Ele não é jesuíta, então não está no meu poder. Então, quem vai ajudar essas almas? Quem vai, às vezes, curar ou dar uma bronca nesses padres? Só um bispo. Então, o Padre Nóbrega vai pedir um bispo para a terra do Brasil. E esse bispo, no ano seguinte, 1550, o mesmo religioso contava já com a vinda de um bispo e já mandava sinceros votos a fim de que fosse verdadeiramente apostólico. Porque a realidade do Brasil não era a mesma realidade de Portugal. Portugal já tinha cidades bem formadas, já tinha igrejas, clero. Aqui não, o bispo tinha que fazer aquelas coisas. Fazer acontecer, tinha que sair de um lugar para outro, tinha que cuidar do seu clero, viajar muito e que seja apostólico. E o provincial dos jesuítas residente em Portugal, o padre Simão Rodrigues, encaminhou a criação do bispado e promoveu a nomeação de Pedro Fernandes. E o rei de Portugal, em julho de 1550, pediu a Santa Sé a criação do bispado. E por que não se criou antes o bispado do Brasil? Por que não, se o Brasil foi descoberto em 1500 e só em 1550 que começa essa movimentação? Primeiro, porque, como vamos ver, aqui, porque a jurisdição espiritual do Brasil, conforme o direito do padroado, como vimos na outra aula, era inicialmente exercida pelo prior de Tomar, do convento da Ordem de Cristo, e que tinha o status de prelado no lius dioceses, prelado de nenhuma diocese, da diocese, e vigário-geral do Papa para a transmissão da jurisdição, porque todas as navegações, as descobertas, estavam na jurisdição da Ordem de Cristo, do convento de Tomar.
E a partir da instituição da Diocese de Funchal, na Ilha da Madeira, com a bula de Leão X, de 1514, incluía o Brasil na jurisdição da nova diocese. E Funchal foi elevada à arquidiocese pela bula do Papa Paulo III, em 1534. E assim paroquiaram-se as primeiras freguesias até a criação da Diocese do Salvador, na Bahia. E esta diocese de origem aparentemente tardia, se nós vamos ver nas dioceses da América Espanhola, por exemplo, antes já havia muitas dioceses lá, só foi possível depois de promovida a colonização. Então tinha que começar a colonização e, de fato, a criação da diocese recebeu um novo impulso com a vinda de um governador para o Brasil, como sede em Salvador. E esta, ao ser instituída como cidade, já tinha previsão de ser sede de um bispado, pois na época somente criavam 6 episcopais em cidades. Então, como não havia nenhuma cidade firmada, existia a vila de São Vicente, mas era uma vila, não era cidade. Então, só com a criação da cidade do Salvador, que aí pôde fazer uma diocese. Antes disso, não se podia. E Pedro Fernandes, ele vai ser criada a diocese em 1551 pela a bula Super Specula Militantes Ecclesiae, sobre os espelhos da Igreja Militante, que foi pelo Papa, foi criada o primeiro bispado em terras do Brasil, tendo como sede a cidade do Salvador. E Dom Pedro não descuidava a formação do clero. Ele foi extraordinário na formação do seu clero. Ele combateu os abusos, ele promoveu a ilustração do clero, ele mesmo ensinava os seminaristas que estavam a seu cargo, ele morava com os seminaristas no seu palácio episcopal e com outros clérigos. Ele era muito apostólico. Porém, também teve algumas refregas com os jesuítas, porque o Dom Pedro Fernandes era muito bravo. Então ele não queria, por exemplo, que os índios viessem nus à igreja. E os jesuítas, não, peraí, temos que esperar aos poucos. Então ele brigava com os jesuítas, então teve algumas brigas e parece que por isso, em 1556, ele estava indo para Portugal, para falar de uns assuntos do Brasil. E foi nesse tempo que o seu barco naufraga perto da costa de Alagoas. E ele se salva. Ele se salvou. Ele conseguiu nadar até a praia com alguns cônegos que estavam com eles. E lá alguns índios ajudaram. Mas eles foram caminhando até um lugar, até que outros índios viram e não, vamos ter que matar. Eram índios brabíssimos. Então mataram Dom Pedro Fernandes. E o modo de matar dos índios, que bonito, bom selvagem, o índio era tão bonzinho. Ele dava uma paulada na cabeça, abria tudo, e depois começavam a dançar e fazia e comia. Comia para tirar, como assim, o valor do... Antropofagia, né? Total, foi combatida pelo padre Nóbrega, pelo padre José de Anchieta, e todos os índios. E a gente pensava que só que no Brasil havia isso. Na África não, também. Dom Lefebvre, quando chegou na África, havia algumas tribos que praticavam a antropofagia. E ele comenta de uma senhora, uma velhinha, que foi batizada, tornou-se cristã, católica, e ela fala, ai, que saudade que eu tenho de chupar uns dedinhos. Isso no século XX. Não conheço essa história. No século XX. Ela estava quase morrendo e fizeram uma pergunta. O padre fez a pergunta. A senhora tem algum desejo que a senhora quer transmitir? Ela disse que os desejos não tem mais quem realize, não. Aí disse, mas qual é? Me fala que talvez eu possa ajudar, né? Ele estava imaginando que era uma coisa mais piedosa. Aí ela disse, é porque não tem mais quem me fleche um índiozinho para eu chupar o tutano dos dedinhos. Isso no século XX. Então imagina no século XVI aqui no Brasil,
Existiam índios muito bons, muito dóceis, mas existiam também algumas tribos que eram terríveis, terríveis. Então, e assim é criada a primeira diocese do Brasil. Eu tinha separado aqui. Tem um padre, eu queria conseguir esse livro, mas é muito difícil. Um historiador, Frei Odulfo, era um franciscano, deve ser da década de 30, 20, 30. Ele escrevia numa revista chamada Cor, da Vozes, que era a precursora da revista da eclesiástica brasileira, REB. E ele foi um grande historiador. O padre Eleodoro Pires, ele cita muito um livro desse padre. E Frei Odulfo vai falar aqui: em diversos pontos do país chegou-se a produzir incipiente reforma do próprio clero. Sempre que se deparam falhas e quedas na vida do clero brasileiro, desde os primeiros dias, encontra-se ao lado dos que naufragaram na mesma época e na mesma região, padres bons, piedosos, dedicados, exemplares, dignos da missão que a Santa Igreja lhe confiou. Isso porque sempre fala, não, os padres do Brasil eram terríveis, muito, muito mal formados. É que o Frei Odulfo vai falar aqui. E desgraçadamente a tendência de alguns é fechar os olhos às virtudes dos ministros da Igreja para fixar a atenção somente nas quedas e eclipses. Quando apontam as quedas do clero, fecham os lábios a respeito dos exemplos dignificantes e confortadores. Isso é muito importante até nos dias de hoje, porque às vezes nós só falamos dos defeitos do clero, mas não se olha as virtudes. E aqui no Brasil existiam muitas virtudes, muito clero virtuoso. E como vamos ver quando chegarmos, se Deus quiser, ao século XIX, vamos ver que os bispos do Brasil, principalmente da segunda metade do século XIX, porque a gente fala, os bispos do Império eram maus, eram ruins, eram todos uma vida terrível. Não. Eram bispos valentes, bispos ultramontanos, antiliberais, e que no Concílio Vaticano I eles foram os campeões da fé. Eles lutaram pela infalibilidade pontifícia e lutaram também contra os desvios do clero. Então vamos ver a figura mais tarde de Dom Viçoso, do Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana, a figura de Dom Macedo Costa, a figura de Dom Pedro Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, e de muitos outros bispos exemplares, e que muitos deles foram ao Concílio Vaticano I e eram campeões da fé. Mas hoje em dia ninguém estuda isso, ninguém fala sobre eles, ninguém nem comenta, porque todos isso estão nos antigos cimérios, nos livros antigos, que ninguém lê. Hoje em dia ninguém quer ler os bons livros, só querem ver na internet essa informaçãozinha e crer no... A gente tem que procurar as boas coisas, boas fontes nos bons livros. Porque a internet não ensina nada, não. Então hoje vamos ficando por aqui e eu abro para as perguntas. O João Ramalho, que você citou lá no começo, ele não é a mesma figura do Caramuru, não, né? Não, o Caramuru vai ser na Bahia. Mas eles são coetâneos, não é? São coetâneos. E o Caramuru também tem uma figura interessante, porque ele vai casar-se com Paraguaçu. E essa índia ela vai ter uma visão de Nossa Senhora, que vai levar Nossa Senhora da Graça, que vai levá-la a ser batizada, e com Caramuru eles vão se casar. O casamento deles é correto, então? É correto. Correto. Sim. Não é o caso do João Ramalho que teve... Creio que, se eu não me engano, eles se casam até na França, ou vão viver na França. Paraguaçu. E com relação ao pátio do colégio que você falou, o filho da Zélia Magalhães, ele participou da reconstrução do pátio do colégio. Talvez foi um dos principais. Que geralmente quando você pesquisa sobre a reconstrução do pátio do colégio, o nome dele é sempre associado. Aí tem uma foto dele, do padre Fernando, que era jesuíta também, né? Participando da reconstrução. Sim, ele é reconstruído em 1970. Mas eu não sabia que tinha ruído tudo, não. Sim. Primeiramente, quando os jesuítas saem do Brasil, no século XVIII, fica lá. Depois, no século XIX, torna-se Palácio do Governo, mas a igreja estava lá ainda, da mesma igreja do século XVII. E depois, no final do século XIX,
houve uma chuva muito grande em São Paulo, a igreja era feita de taipa de pilão, ou seja, paredes de barro quase 1 metro, e o telhado, e com essa chuva muito grande o telhado cai, porque não faziam manutenção, caiu tudo, e vão fazer o quê? Vamos derrubar. Derrubaram tudo e perdeu-se a igreja no século XVII. Então, São Paulo era muito bonita, mas São Paulo não cuidou do seu patrimônio, porque a quantidade de igrejas que foi demolida no século XX, final do século XIX, no século XX, é incrível. A única igreja que sobrou lá, assim, é Santo Antônio, que ainda é antiga, mas está um pouco descaracterizada, e o Mosteiro da Luz. Porque o resto foi... O Mosteiro de São Bento de São Paulo é uma reconstrução do século XX. A Catedral foi colocada abaixo, no início do século XX. A Igreja de São Pedro dos Clérigos estava ali também abaixo. E várias outras. Então são tudo reconstruções. É uma pena. Padre, quanto tempo do descobrimento até a vinda dos jesuítas? 49 anos. De 1500 a 1549. Ele chega em 1549 com Tomé de Souza. E quanto tempo até a expulsão? Então é 1549 e eles vão ser expulsos em 1759. Tem o Marquês de Pombal. Exatamente, esse homem terrível, Péssima figura, né? não, esse homem maçom. Ele que vai começar a guerra contra os jesuítas. E aí depois já lá na Espanha também e todos os países. O próprio Papa vai ser pressionado, né? Clemente XIV, se eu não me engano. 14, isso. Era franciscano. Ele vai assinar o decreto de expulsão dos jesuítas. E de expulsão não, do banimento. E só vai voltar em 1814. E quando volta, já não volta a mesma coisa. Foi banido a ordem, então. A ordem Mas foi foram suprimida. na Rússia, né? Na Rússia ainda continua, exatamente. Eles foram acolhidos na Rússia. Sim. E no Que era ortodoxo. Em São Paulo, por exemplo, em Lisboa, o Marquês de Pombal acho que matou alguns jesuítas. Padre Malagrida, né? Padre Malagrida. Depois alguns deles foram maltratados tão duramente nas prisões de lá de Lisboa. Aqui do Brasil eles saíam em barcos e não tinha nem o menor respeito por eles, nem pela função sacerdotal. Eram maltratados nos barcos, alguns morriam de maltratos, não comiam direito, e assim chegavam a Lisboa. E é muito interessante ler que o governador de São Paulo, na época, ele chorou para fazer cumprir esse decreto. Ele não queria cumprir. E ele, quando via os jesuítas saindo, ele estava chorando. E o povo junto. Porque era o melhor colégio que tinha, o trabalho que eles faziam, não só na cidade de São Paulo, mas várias cidades vizinhas, Itu, Campinas, todos os lugares. O padre Anchieta, acho que ele chegou a fazer até traduziu a Bíblia, não foi, padre? A Bíblia não, ele fez o catecismo e foi fez a catecismo, gramática né? em língua brasílica. Em língua tupi, né? É. Ah, sim. Não, o padre Anchieta é de uma figura Nossa, incrível. incrível.